Salve, salve rapaziada, aqui é Leandro Leal, seja muito bem-vindo à nossa aula prática do Notebook LM, que a gente vai conhecer a interface, explorar os recursos e ver tudo que a gente consegue ver com essa ferramenta. Bora lá? Então estamos aqui na interface do Notebook LM, você vai acessar pelo endereço notebooklm.google.com, tá bom? Você vai chegar nessa página e aqui a gente vai iniciar clicando aqui em criar novo notebook. Aqui ele já sugere o local para nós subirmos os arquivos. Se nós arrastarmos e soltarmos um arquivo aqui, nós podemos subir ele diretamente abrindo uma pasta no Windows, pegando o arquivo, arrastando e soltando aqui, tá? Então ele vai aceitar PDF, arquivos TXT, arquivos do tipo Markdown, áudio, por exemplo MP3. E aqui embaixo ele deixa você escolher documentos da sua conta do Google Drive. De repente você tiver vídeos lá, vídeo até 200 MB de tamanho, tá? Apresentações do Google, então você vincula aqui a sua conta e aqui facilita para você importar esses dados. Aqui nessa área ele deixa você importar links, então você pode importar o link de um site, por exemplo, que contém as informações que você vai usar, ou você pode colar os links do YouTube, tá bom? Quando você colar o link do YouTube aqui, o que ele vai fazer? Ele vai acessar lá, ele vai baixar a legenda do vídeo, né? E ele vai usar esses dados de texto, né, para trabalhar dentro do Notebook LM. E você pode também aqui colar textos, né? Você pode pegar um arquivo, de repente você selecionou de algum lugar, um arquivo do Word que você tem, você pode subir direto, ou você receber um texto num e-mail, por exemplo, e você pode ir copiando e colando aqui, né, nessa área de texto, ok? A gente tem aqui um limite de fontes de até 50 fontes, é bastante coisa para a gente criar a nossa base de dados e começar a trabalhar. Então, cada link de YouTube, cada documento PDF, independente se for um documento de 10 páginas ou de 200 páginas, ele conta como uma fonte, tá bom? Então é bastante arquivos que a gente pode subir aqui para a gente trabalhar. Então a gente vai começar aqui e eu vou subir alguns arquivos que eu baixei para nós fazermos o teste aqui. Bom, então eu escolhi aqui o tema TDAH e autismo e com a ajuda do ChatGPT eu busquei algumas referências no assunto. Então eu peguei aqui três links de YouTube de aulas e palestras sobre referências no assunto. Também baixei 3 PDFs que são em inglês, assim como os vídeos, e baixei 3 PDFs em português. Eu vou subir todo esse material e vou mostrar como que a gente faz. Então eu vou colar aqui os links que eu já copiei aqui das palestras no YouTube. Então vou clicar em YouTube, eu copiei aqui a URL do vídeo, tá? A URL é aquele endereço que fica aqui em cima, tá? Então você entra lá no vídeo, na palestra do YouTube, nela, quando você estiver nela, dado play, você vem aqui em cima, copia esse endereço, que esse é o link, tá? É a URL. Então eu vou colar aqui a URL dessa primeira palestra, vou colocar aqui em inserir. Ele coloca, ele já separa aqui para mim nessa tela, do lado esquerdo, ele inseriu a fonte que eu acabei de colocar. Aqui ele já me deu o título do que é. Lembrando que essa fonte do vídeo do YouTube que eu coloquei, ela está em inglês, tá? Ele já me deu aqui o título em português, Farmacologia do TDAH em Adultos. E aqui ele já me deu um resumo do conteúdo, tá? E aqui ele está indicando para mim que tem uma fonte só. Eu vou inserir as outras fontes, então a partir do momento que ele entrar nessa tela, eu posso clicar aqui na esquerda, adicionar, e ele abre de novo essa tela, tá? Que ele abriu inicialmente. Então eu vou colocar aqui um outro link do YouTube, eu vou colocar aqui o segundo vídeo de referência, que é de uma aula, tá? De uma professora do Canadá. Eu vou inserir agora o terceiro link. Eu coloco aqui adicionar, YouTube, colo o link e inserir. Bom, eu coloquei aqui as minhas 3 fontes do YouTube, dos vídeos, tá? Agora eu vou colocar aqui os PDFs que eu baixei. Então eu criei uma pastinha aqui na minha área de trabalho e eu coloquei nela os PDFs que eu acabei de baixar. Eu vou inseri-los aqui. Para inserir esse material em PDF, eu clico aqui em adicionar também, que eu vou rolar para baixo. Eu posso pegar o meu arquivo, como eu vou fazer aqui, que está na pastinha, está no outro monitor aqui, que eu estou usando, arrastar, posso soltar aqui, ele vai subir aqui,
está carregando a fonte em PDF, tá bom? Já carregou aqui. E eu posso também adicionar da seguinte forma: quando eu clico aqui em adicionar, em vez de eu arrastar e soltar aqui, eu posso clicar aqui na tela, selecione o arquivo, ele vai me dar o campo aqui para mim abrir a pasta. Eu tenho aqui na minha área de trabalho uma pasta, material TDAH e autismo aqui, que eu criei para isso. E aqui eu posso inserir o restante dos materiais, tá? Posso selecionar tudo aqui, selecionar todos esses materiais. Ele está carregando. Então eu tenho 3 PDFs em inglês, tem 3 PDFs em português, tenho as palestras, os vídeos da aula aqui em inglês. E agora ele está fazendo uma análise. Dessa análise que ele está fazendo, ele vai me dar um resumo daqui a pouco. E agora a gente vai começar a ver os recursos que nós temos aqui no Notebook LM. O primeiro recurso que a gente vai ver aqui, no meio aqui ele me dá um campo de chat, onde aqui nesse prompt eu posso interagir com o meu material, eu posso conversar com o material que eu acabei de subir. Tá? Então, antes da gente começar a conversar com esse material, deixa eu mostrar uns recursos que tem aqui para baixo, ó, na área central aqui do chat. Vou rolando para baixo aqui, ele tem algumas opções. Eu vou começar por essa aqui, o mapa mental. Quando eu clico aqui em mapa mental, ele começa a gerar o mapa mental do conteúdo e ele mostra aqui para mim do lado direito que ele está gerando o mapa mental, tá? Ele está trabalhando aqui as informações, todas as fontes e gerando esse mapa mental para mim. Ele tem aqui uma outra função muito legal que eu já vou colocar ele para gerar porque demora um pouquinho, que é essa função que tem aqui na lateral. Um detalhe que eu esqueci de falar, bom, você coloca aqui em configurações. Em configurações você escolhe o idioma e no idioma você vai escolher a língua portuguesa. Esse recurso acabou de ser lançado, eu vou colocar aqui no português do Brasil e salvar. É importante fazer isso antes de gerar esse áudio aqui, essa conversa profunda aqui, olha que legal. Quando eu clico aqui em gerar, ele vai começar a gerar para mim um podcast, que é uma conversa entre duas pessoas, de perguntas e respostas a respeito desse tema. Até 2 ou 3 dias atrás, esse recurso estava disponível em inglês e o Notebook LM acabou de lançar agora a versão em português. Então você precisa primeiro vir em configurações, idioma de resposta, escolher o português do Brasil e depois você vem aqui gerar áudio. Tá? Ele demora um pouco. Ele vai fazer uma síntese, ele vai gerar o podcast e vai estar gerando áudio aqui em português. Isso aqui é muito legal, essa ferramenta. Depois nós vamos ouvir. Vamos ver aqui o mapa mental que ele já gerou, está aqui no canto direito. Eu vou clicar aqui. Olha que legal esse mapa mental que ele gerou para mim. O que ele fez? Ele organizou todo o conteúdo e categorizou. Isso é uma das especialidades da inteligência artificial. Reconhecer padrões e categorizar. Então aqui ele colocou para mim aqui o tema, que é o TDAH e o TEA, né, transtorno do espectro do autismo. E ele separou aqui a categoria dos materiais. Ele encontrou em todo o material que foi dado padrões e ele separou por categorias. Isso organiza o pensamento, é a forma como a inteligência artificial ela organiza os dados para que ela possa encontrá-los. E isso organiza os dados para nós também termos um entendimento do assunto. Ele separou aqui tópicos. No primeiro, eu clicando na seta aqui, primeiro que ele nomeou como TDAH, eu coloco aqui e ele separou aqui esses materiais. A definição, sintomas e características, diagnóstico, etiologia, tipos, impacto social, tratamento, remissão parcial, completa na vida adulta. E em cada tópico desse, ele tem tópicos que ele separou. Então o material tem essa categoria e essas subcategorias. Transtorno do neurodesenvolvimento, prevalecência em crianças e adolescentes, pode persistir na vida adulta, mais comum em meninos. Ele já fez uma separação aqui, com o scroll do mouse eu consigo aumentar e diminuir, tá? Então ele foi separando por categorias, cada categoria tem as suas subcategorias. E veja que aqui ainda tem uma subdivisão ainda maior, né? Ainda mais detalhada. Então olha como que ele organiza. Então dentro do assunto TDAH e TIA, né? Não sei como eu devo pronunciar, tem o TDAH e dentro do TDAH tem a definição, tem esse outro tópico aqui, sintomas e características. Dentro de sintomas e características a gente tem desatenção, hiperatividade, impulsividade. E dentro de desatenção, por exemplo, a gente tem esses tópicos aqui, ó, dificuldade de manter a atenção, facilmente distraído, desorganização contínua, perde objetos, mente dá branco, dificuldade em prestar atenção na fala dos outros. Olha que legal, só de olhar o mapa mental, um assunto que eu não conheço, eu peguei referências da internet depois de uma pesquisa aqui com o ChatGPT, conversando quem seriam referências aí nesse assunto. Ele me deu alguns nomes, eu busquei materiais
na internet, eu procurei palestras no YouTube, encontrei desses autores, procurei PDF de autores que são referência no assunto, coloquei todo esse material aqui e ele já me gerou toda essa análise que facilita muito o entendimento. E não só isso, mas facilita também a busca dos materiais. Por exemplo, eu quero buscar aqui, dentro do TDAH e do TEA, eu quero saber justamente a respeito da desatenção. Eu quero o tema dificuldade de manter a atenção. Quando eu clico aqui, ele me leva agora para o chat aqui no centro. E o que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está buscando esse tema que ele classificou e separou, dificuldade de manter a atenção, em todos os materiais que a gente subiu. Ele está pesquisando e está me dando agora um resumo. E nós vamos ver que quando ele dá um texto, ele coloca aqui na frente, né, nesse 1 aqui, e nesses três, perto desses três pontinhos aqui, 1, ele está mostrando a referência de onde que está esse trecho, ou esse resumo, ou essa afirmação que ele está fazendo. Então essa é a fonte. Então, excelente para pesquisas acadêmicas, né? Você ter a fonte. Então ele mostra aqui a questão do opositor. Sintomas se manifestam antes dos 12 anos. Ele dá aqui todo o texto que ele pegou aqui. Nesses três pontinhos aqui, eu tenho duas referências, né? Tá aqui. A primeira, ele me levou agora no lado esquerdo lá para o trecho, na fonte onde ele encontrou. Aqui tá vendo? Sublinhado. Então essa é a fonte, a segunda e a terceira aqui, ó, sobre o mesmo assunto. Que está na revista científica multidisciplinar, Núcleo do Conhecimento, está aqui o ISSN. O site, então está aqui a referência. Olha que legal isso aqui. Nesse ícone aqui, ó, a gente volta a janela para o tamanho que estava, tá? Então aqui você viu que a partir do mapa mental eu consigo ter uma visão geral do assunto, eu consigo ir verificando por temas ou ir direto para o assunto de interesse e ver a partir dali que eu clico no mapa mental, né, como a gente fez aqui, a partir do momento que eu clico no assunto que eu quero, eu já vou direto para a fonte lá e ele me mostra nas fontes que eu carreguei tudo a respeito desse tema que eu cliquei. Olha que legal, aqui no xizinho eu fechei, ele já gerou para mim aqui o podcast, um podcast de 6 minutos, um diálogo entre duas pessoas a respeito desse assunto. Muito legal, eu vou pôr daqui a pouco. Quero mostrar para você aqui outros recursos aqui. Eu vou interagir no chat, eu vou fazer uma pergunta para ele. Ele já me sugere aqui embaixo algumas, por exemplo, como o metilfenidato afeta o cérebro. Uma pergunta que a partir desse tema ele sugere. Tá? Tem aqui outras. Olha que legal. Quais os fatores ambientais são relacionados ao autismo? Ele está sugerindo algumas perguntas. Tá? Eu vou fazer uma pergunta simples, do tipo, qual a diferença entre o TDAH e o autismo? Enquanto ele analisa, a inteligência artificial está analisando a minha pergunta e buscando a resposta, ela vai responder para mim exclusivamente com base no material que eu subi aqui. Ela não vai pesquisar essa resposta na internet e ela não vai tirar essa resposta de outro lugar. Ela vai responder de acordo com a base do material que eu forneci para ela. E ela começa dizendo assim, ó, com base nas fontes fornecidas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o transtorno do espectro autismo, que é o TEA, são transtornos do neurodesenvolvimento. E aqui ele coloca a fonte, tá vendo? Eu passo o mouse em cima aqui da fonte, ele já está me colocando aqui, ó, eu rolo com o scroll do mouse, eu vejo aqui de onde que ele tirou esse trecho. Mas apresentam diferenças centrais, embora compartilhem semelhanças e uma alta taxa de comorbidade. Apesar da sobreposição, eles são considerados dois transtornos distintos. Aqui ele vai discorrer as respostas, fazendo uma comparação entre os dois. Olha que legal. Características centrais e sintomas primários. O TDAH é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que são inconsistentes com o nível de desenvolvimento típico. A desatenção foi o foco inicial do conceito. O TEA é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e na interação social, juntamente com padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Ele vai discorrer aqui o assunto, tá? Com as referências aqui, que eu vou poder conferir. Então ele faz um comparativo legal. E tem bastante coisa porque ele buscou em todos os materiais que eu tenho, né, buscando essa diferença, para explicar aqui.
eu posso ir conversando com o material. Daqui a pouco a gente vai ver mais algumas facilidades, né? Pedindo para ele explicar numa linguagem simples, uma linguagem fácil, para ele fazer uma comparação, tudo mais. A gente pode interagir no chat com esse material para buscar um entendimento melhor. Vamos ver um pedacinho agora desse podcast que ele gerou a partir de todo esse conteúdo que eu dei para ele. Olha que massa. Sabe aquele cenário que deixa a gente pensando? Pessoas super inteligentes, com um potencial óbvio, mas que vivem esbarrando em dificuldades, né? Na escola, no trabalho, às vezes até no social. Isso pode ser um sinal de desafios que, olha, muitas vezes andam juntos. O TDAH e o transtorno do espectro autista, o TEA. E é justamente aí que a gente entra hoje. A nossa ideia é mergulhar fundo nas fontes que recebemos sobre essa intersecção complexa. Vamos olhar para os desafios do diagnóstico e, principalmente, prós e contras do tratamento com remédio, sabe? Baseado no que os estudos e os especialistas dizem. Exato. E essa combinação TDAH e TEA é bem mais comum do que muita gente imagina. E o diagnóstico? Olha que legal, cara. Ele sintetizou o assunto, ele gerou um podcast, uma conversa de duas pessoas. Olha a naturalidade da narração desse podcast. A voz masculina e a feminina. Perfeito, assim. Ele já gera esse material para você, a partir do momento que você coloca para ele gerar esse material aqui, ele vai fazer toda essa síntese, essa narração, fica perfeito. Um podcast de 6 minutos com os principais pontos que ele identificou em todos esses materiais. Cara, é sensacional, fantástico. Olha que ferramenta para o estudo acadêmico que é o Notebook LM, uma ferramenta gratuita disponibilizada pela Google. Outras ferramentas que nós temos aqui, além do mapa mental que nós vimos, o podcast gerado automaticamente agora em português, recente, hein? A gente está gravando esse material no dia 5 de 5 de 2025. Nós temos aqui a interação com o material foi, que a gente subiu aqui, que a gente deu para o Notebook LM. O material aqui, tá a maioria do material em inglês, e eu estou interagindo com ele em português, tudo em português aqui. Então esse material poderia estar em russo, em alemão, em árabe, em hebraico, e eu poderia interagir com ele na língua portuguesa, assim como os resumos que ele está me dando e as referências, ele está me dando tudo em português. Isso é muito legal. Essa é a ferramenta, né, uma visão geral aqui de aplicação, já dá para você começar a mexer, já dá para você começar a usar ela para os estudos. Você pode interagir com o chat. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Então, no que eu acabei de perguntar para ele sobre essas diferenças, né, ele está considerando o contexto que a gente está conversando. Então, eu acabei de fazer essa pergunta para ele, a diferença entre TDAH e o TA, né? E agora eu vou falar para ele me explicar numa linguagem simples, né? Então, me explique em linguagem simples, mostrando a diferença entre os dois com dois tópicos. Quando eu digo para ele, me explique agora em linguagem simples, ele está considerando o contexto que a gente já está conversando, porque eu fiz uma pergunta, né, da diferença entre os dois transtornos. E agora eu pedi para ele numa linguagem simples. Ele respondeu aqui, ó. Com base nas fontes e na nossa conversa, a diferença entre o TDAH e o TEA pode ser entendida de forma simples, focando nas suas características centrais. O TDAH é principalmente sobre dificuldade em regular a atenção, hiperatividade e impulsividade. Vou ler aqui o TA. É definido por dificuldades na comunicação e interação social pela presença de interesses ou comportamentos restritos e repetitivos. Olha que legal, ele colocou dois tópicos só de diferença entre os dois, o que eu poderia aqui pedir um resumo, uma síntese, um comparativo. Eu poderia pedir aqui para que ele me desse dados estatísticos, né? Por aí vai, você vai interagir com o material e tirar dele tudo que você precisa. E olha que legal para nós encerrarmos. Depois que você fizer esse estudo, você pode compartilhar. Aqui em cima você tem no canto direito o compartilhar. Aqui você pode adicionar pessoas, você pode criar um grupo, né, colocar e-mails de pessoas aqui para que as pessoas tenham acesso. Ou você copia o link aqui e você manda para as pessoas que você quer compartilhar esse mesmo notebook que você acabou de criar. Isso é sensacional. Eu vou abrir aqui uma nova guia, eu vou colar esse link que eu acabei de copiar. A pessoa que acessa, ela vai ter acesso a essa mesma tela, já com no chat principal um resumo do texto, com acesso às mesmas ferramentas que vocês vão poder interagir junto nesse material. Sensacional, né? A gente fica por aqui.
E a gente se vê na próxima. Até!